A publicação Bicentenário do Cerro 1714-1914, popularmente conhecida como Álbum do Bicentenário do Cerro, foi produzida na cidade do Cerro, Minas Gerais, no ano de 1914, com textos de Alcibiades Nunes de Ávila e Silva e com diagramação e impressão gráfica por Antônio Lima da Costa, mais conhecido como Nhô Costa, constando de capa e mais 48 páginas impressas em frente e verso, com tinta preta sobre papel branco, aproximadamente do tamanho ofício, abrindo no sentido maior, em formato de um álbum. Após uma citação preliminar, a publicação se inicia propriamente com uma apresentação que tem por título Bicentenário do Cerro, a página 3. Depois dessa apresentação, vem um resumo histórico com o título A Terra Serrana, as páginas 4 e 5. Não poderia faltar o hino do Bicentenário do Cerro, cuja letra vem à página 6. Não está explícita a autoria dele, entretanto essa letra não vem acompanhada de uma partitura musical, ou seja, das cifras musicais. A obra prossegue entrando diretamente na apresentação de uma coleção de 60 fotografias com cenas tomadas sobre os mais diversos aspectos da cidade, as páginas 7 até 25. Segue-se a apresentação de uma galeria de retratos de personalidades serranas, acompanhados de curtos resumos biográficos organizados por setores, como governo local, clero, instituições de ensino, produtores e comerciantes, inclusive serranos ilustres já falecidos, as páginas 26 até 43. Concluindo a publicação, vem textos diversos, inclusive poemas de autores locais, as páginas 44 até 48. O texto de Bicentenário do Cerro foi escrito por Alcibiades Nunes de Ávila e Silva, e na legenda do retrato dele consta: Alcibiades Nunes, ex-professor e ex-diretor da Escola Normal Municipal, ex-advogado, provisionado pela Redação de Minas, redigiu aqui o Cerro e atualmente redige A Voz do Cerro. Antônio Lima da Costa, mais conhecido por Nhô Costa, foi quem fez a diagramação e realizou a impressão gráfica, constando na legenda do retrato dele. Antônio Lima da Costa, alfaiate fotógrafo, proprietário das oficinas tipográficas, onde se publica A Voz do Cerro. A parte artística deste álbum é sua. A publicação Bicentenário do Cerro foi impressa sob papel na oficina tipográfica do periódico A Voz do Cerro, pertencente a Antônio Lima da Costa, mais conhecido por Nhô Costa, onde este também residia. Nessa casa, hoje chamada de Casa de João Pinheiro, a qual fica na antiga Rua de Trás da Matriz, ou Rua de Trás, ou ainda a Rua de Cima da Matriz, ou simplesmente Rua de Cima, foi rebatizada como Rua Doutor Simão e depois como Rua Doutor Luiza de Víncula Reis. Posteriormente morou Simão da Cunha Pereira, sobrinho, nascido em 29 de março de 1873 e falecido em 5 de setembro de 1951, por herança de sua sogra
Firmiana Joaquina de Araújo, viúva de José Pedro de Araújo, pai de sua mulher Elisa Araújo. Esse imóvel foi desapropriado por decreto municipal e hoje pertence à Prefeitura da cidade do Cerro, onde está instalada a Secretaria Municipal de Educação. A padroeira de Portugal foi também escolhida como padroeira da antiga Vila do Príncipe, da comarca do Cerro do Frio das Minas Gerais, e é destacada no início da publicação, logo na página 3, que constitui a apresentação com o título Bicentenário do Cerro. Ponte para pedestres que havia no fundo do vale do Córrego dos Quatro Vinténs, ligando o asilo numa encosta com a Santa Casa na encosta oposta. As alunas do asilo posam para a foto. A legenda diz: vista parcial, ponte de comunicação entre o asilo e a Santa Casa. A mesma ponte para pedestres que havia no fundo do Vale do Córrego dos Quatro Vinténs, ligando o asilo numa encosta com a Santa Casa na encosta oposta, vista pelo ângulo contrário. As alunas do asilo formam para a foto. A legenda repete: vista parcial, ponte de comunicação entre o asilo e a Santa Casa. Vista panorâmica sobre a encosta iluminada da parte central da cidade. Na legenda consta: vista geral da cidade tomada do alto do Morro Cri-Cri. Na parte alta está o grande cemitério de muros de pedras, construído em máxima parte a expensas do Dr. Andrade. A soberba capela gótica de pedras e tijolos se deve a Dom Epaminondas Nunes. Vista sobre o centro, sobressaindo a chamada Casa dos Carneiros, no antigo Largo do Carmo, Largo da Carreira ou Largo da Cavalhada, a qual se tornou sede da Câmara Municipal e da Prefeitura Municipal, na atual Praça João Pinheiro. O casarão pertenceu ao comendador José Ferreira Carneiro, popularmente conhecido como Juca Carneiro. Passou por herança para sua filha, Dona Júlia Cândida Ferreira Carneiro, a qual, depois de casada com o médico Dr. Simão da Cunha Pereira, passou a assassinar Júlia Carneiro da Cunha Pereira, popularmente chamada Nhá Carneiro, que o vendeu para a Câmara Municipal por 8 contos de réis, em 29 de novembro de 1895. Na legenda se lê: vista parcial tomada do outeiro de Santa Rita que domina a cidade. Vista de um trecho da antiga Rua da Cavalhada, atual Rua Najib Bamedes, em direção ao antigo Largo da Cavalhada, atual Praça João Pinheiro. Ainda se nota no primeiro plano, no lado direito, o beiral do telhado da Capela de Nossa Senhora da Purificação, a qual ficou em ruínas e foi demolida por volta de 1927 para dar lugar à atual Praça Dom Epaminondas. A legenda diz somente: vista parcial. Vista de parte da Praça João Pinheiro, antes da obra de elevação do piso com mureta, tendo em primeiro plano parte da atual ladeira Professor Tuquito, batizado em homenagem a Francisco da Cunha Pereira, morador do casarão no sopé dela, o qual não é visto. E em segundo plano, o prédio que pertenceu ao Major da Guarda Nacional, Vicente Ribeiro da Silva Vasconcelos,
atualmente ocupado por um restaurante. Mais ao fundo é visto o casario acima desse edifício e na atual rua Fernando Vasconcelos. Na legenda consta apenas vista parcial. Vista do sobrado que foi conhecido como Casa de Nhá Carneiro, quando pertenceu a dona Júlia Cândida Ferreira Carneiro, a qual depois de casada com o Dr. Simão da Cunha Pereira, se assinava Júlia Carneiro da Cunha Pereira, e posteriormente foi chamada de Casa da Tia Lolota, apelido de Carlota Júlia da Cunha Pereira, herdeira de uma parte dele, situado na esquina da antiga Rua Direita e atual Rua Alferes Luiz Antônio Pinto, hoje ocupado por uma loja no andar térreo. Na legenda consta apenas vista parcial. Vista do Vale do Córrego dos Quatro Vinténs, tendo acima a encosta iluminada, onde se vêem a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição e o casario do centro urbano até as vizinhanças da atual Praça João Pinheiro. Na legenda se lê somente vista parcial da cidade. Vista do centro comercial na encosta iluminada até a Igreja da Venerável Ordem Terceira de Nossa Senhora do Monte do Carmo, abreviadamente Igreja do Carmo. Na legenda consta apenas outra vista parcial da cidade. Casas na antiga ladeira da Purificação, quase na esquina com Rua Doutor Antônio Tolentino, na atual Praça Doutor Andrade. Homenagem ao médico serrano Dr. Joaquim Vieira de Andrade, que foi morador na casa vista na parte mais alta. A legenda relata vista parcial na frente à casa que foi residência do Dr. Andrade, hoje do Dr. Antônio Tolentino, que tem o seu consultório no elegante chalé ao lado. Vista dos fundos do casario do centro urbano ao longo da antiga Rua da Cavalhada, atual Rua Antônio Honório Pires, e antigo Largo da Cavalhada, atual Praça João Pinheiro, olhando para os lados da Capela de Santa Rita, a qual se vê na parte mais alta da imagem. A legenda diz: vista parcial, o grande prédio que se aí vê é o do grupo escolar, parte posterior. Casa que pertenceu ao Visconde do Cerro Frio, senador vitalício do Império, comendador Antônio Cândido da Cruz Machado, na atual Rua Doutor Antônio Tolentino, esquina da Rua Adelardo Miranda, onde hoje está instalada uma loja de produtos agropecuários, na antiga Praça do Mercado, na qual se encontra a estação rodoviária. Da legenda consta vista parcial, o grande prédio que se vê na parte baixa foi de propriedade e residência do senador do Império, comendador Cruz Machado, Visconde do Cerro. Prédio que era conhecido como Casa dos Carneiros, a qual pertenceu ao comendador José Ferreira Carneiro, chamado de Juca Carneiro, e passou por herança para sua filha, Dona Júlia Cândida Ferreira Carneiro, a qual depois de casada com o médico Dr. Simão da Cunha Pereira, passou a se assinar Júlia Carneiro da Cunha Pereira, popularmente chamada de Nhá Carneiro. Ela vendeu este casarão para a Câmara Municipal do Cerro por 8 contos de réis em 29 de novembro de 1895. Na legenda se lê: o magnífico palácio onde funcionaram a Câmara Municipal e o grupo escolar, professores, alunos e povo.
Equipe do governo local, então chamado de intendência, no início do regime republicano, posando para a posteridade. Constam os nomes dos seus membros na legenda que diz: o primeiro governo republicano do município, intendência, constituíram-no o coronel Sebastião José Ferreira Rabelo e os majores José Generoso de Almeida e Silva, Jacinto de Magalhães e Castro e Ernesto Peregrino do Nascimento Moura. A Casa de Caridade de Santa Teresa, erguida no local onde havia o prédio da antiga intendência e casa de fundição da Vila do Príncipe, foi objeto de grandes reformas no final do século XX. Ganhando seu aspecto atual, destaca-se no centro do prédio a capela. Como seus fundadores são citados o Barão da Diamantina, título de Francisco José de Vasconcelos Lessa, o padre José Jacinto Nunes, que era capelão da Fazenda do Bom Sucesso, pertencente ao Barão, e o médico Dr. Claudionor A. de Azeredo Coutinho. Entre os seus maiores benfeitores encontrava-se o médico Dr. Simão da Cunha Pereira, que mereceu ter seu retrato na galeria, junto com os dos fundadores. Na legenda consta o novo edifício da Santa Casa de Caridade, construído sob a administração de Monsenhor João Moreira. A sede da antiga Liga Operária Beneficente, em cuja frente posam os seus associados. O edifício localiza-se na atual Praça Professor Alcibiades Nunes, na confluência da antiga Rua Direita, atualmente Rua Alferes Luiz Pinto, com a antiga Rua da Cadeia, hoje Rua Padre João Moreira, na curva da antiga Ladeira da Purificação. Posteriormente, o edifício serviu de sede para a banda de música e, atualmente, é ocupado por uma loja comercial. A fachada sofreu pequena modificação, passando de 5 para 4 o número de janelas, embora mantendo suas antigas características. Todavia, o telhado em pena da fachada mantém as mesmas características do antigo prédio. A legenda registra o novo edifício social da Liga Operária Beneficente. Os sócios da Liga Operária Beneficente posam para a posteridade. Não consta a identidade deles. Na legenda se lê apenas: sócios da Liga Operária Beneficente. Vista da antiga cadeia pública, onde hoje está instalado o Fórum Edmundo Lins, da comarca do Cerro. A legenda diz: cadeia pública do Cerro. Os 10 policiais do destacamento local posam em frente da cadeia pública, uniformizados, armados e perfilados. Na legenda consta: Destacamento Policial da Cidade. Casarão que pertenceu ao Barão da Diamantina, título de Francisco José de Vasconcelos Lessa, onde se instalou posteriormente o educandário para a formação do professorado. A legenda informa: o palácio onde funciona o Colégio Nossa Senhora da Conceição, equiparado à Escola Normal Modelo de Belo Horizonte. Alunas do antigo orfanato, o qual posteriormente se transformou em escola normal, posando em frente do prédio da escola. Da legenda consta: as primeiras órfãs com que há 6 anos se iniciou o asilo de Nossa Senhora da Conceição, hoje Escola Normal Equiparada. Grupo de crianças formadas em dia de primeira comunhão, sendo as meninas vestidas de branco à esquerda e os meninos de preto à direita,
posando em frente ao prédio do antigo asilo, que depois se tornou escola normal. A legenda esclarece: uma primeira comunhão. Os neocomungantes estão em frente ao asilo. No mesmo casarão pertencente à Câmara Municipal, onde estava instalada a prefeitura, também funcionou o Grupo Escolar Dr. João Pinheiro. Este edifício foi conhecido como Casa dos Carneiros, pertenceu ao comendador José Ferreira Carneiro, apelidado por Juca Carneiro, e foi herdado por sua filha, Dona Júlia Cândida Ferreira Carneiro, a qual, depois de casada com o médico Dr. Simão da Cunha Pereira, se assinava Júlia Carneiro da Cunha Pereira. Esta última vendeu o imóvel para a Câmara Municipal pelo valor de 8 contos de réis, em 29 de novembro de 1895. A legenda nos informa: o magnífico palácio onde funcionam a Câmara Municipal e o Grupo Escolar, professores, alunos e povo. Os formandos de 1913 no Grupo Escolar Dr. João Pinheiro posam com professores, examinadores e paraninfo em novembro de 1913. Na legenda se lê alunos do grupo escolar que concluíram o curso em novembro de 1913, professores, paraninfo e comissão examinadora. Quadro docente do grupo escolar Dr. João Pinheiro, vendo-se ao centro de pé o professor Francisco da Cunha Pereira, chamado professor Tuquito, e sentado o diretor José Augusto da Paixão e Silva. A legenda registra: docentes do grupo escolar, à frente sentado o diretor José Paixão. Vista do antigo Liceu dos Otones, onde hoje está instalado o Museu Casa dos Ottoni, no bairro do Matozinhos. A legenda informa: a casa histórica em que nasceram Cristiano e Teófilo Ottoni, hoje Liceu dos Otones. A banda de música dos meninos do Asilo Ottoni era uma forma de realizar a educação musical das crianças. Na legenda lê-se: a banda de música do Asilo Ottoni. A educação religiosa dos pequenos era realizada pela Igreja Católica no chamado catecismo, utilizando brinquedos infantis como atrativo. A legenda nos informa: crianças do catecismo comandadas por Monsenhor Moreira a fazer o esporte tradicional de cavalinhos de jacá. A primeira igreja matriz, datada dos primeiros anos dos 1700, era coberta de palha e dedicada a Santo Antônio, e ficava em local ignorado. A paróquia foi criada em 1713, ainda na antiga pousada sabarense. A segunda construção da igreja matriz foi realizada pelos anos 1725 a 1737, sob a invocação de Nossa Senhora da Conceição. A terceira construção da igreja matriz de Nossa Senhora da Conceição foi feita no mesmo local da segunda, notadamente desde 1776 até o final do século XVIII. Seu aspecto atual se deve também a reformas realizadas durante o século XIX. O templo foi erguido pela Irmandade do Santíssimo Sacramento, que era uma congregação de brancos. A legenda ressalta as suas qualidades, dizendo: a grande e suntuosa igreja matriz. Igreja da Venerável Ordem Terceira de Nossa Senhora do Monte do Carmo, ou simplesmente Igreja do Carmo,
Foi erguida pela Venerável Ordem Terceira de Nossa Senhora do Monte do Carmo, da antiga Vila do Príncipe, entre os anos de 1767 a 1781. Na sua fachada ostenta um medalhão de madeira entalhada com a cena de São Simão Stock, recebendo o escapulário das mãos de Nossa Senhora do Monte Carmelo. Neste templo se casaram o médico Dr. Simão da Cunha Pereira e Dona Júlia Cândida Ferreira Carneiro, em 4 de abril de 1853. A legenda informa um préstito religioso entrando no templo da Venerável Ordem Terceira do Carmo. Na parte mais alta da cidade, com domínio sobre o centro, encontra-se a igreja de Santa Rita, no topo da ladeira Professor Tuquito, uma escadaria que homenageia Francisco da Cunha Pereira, que foi morador ao seu pé. Sua construção é das mais antigas, datando das primeiras décadas do século XVIII, tendo sido ornamentada por volta de 1745. A legenda ressalta atributos do templo, dizendo: a poética igreja de Santa Rita dominando a cidade. Construção do final do século XVIII, por volta de 1785, tem na fachada a data de 1797, que pode ser da finalização. A Igreja do Senhor Bom Jesus do Matozinhos deu nome ao bairro chamado de Matozinhos. Foi sede da Irmandade de Nossa Senhora das Mercês e São Benedito, uma confraria originalmente de pretos e pardos, e seus descendentes, mesmo que brancos. A legenda informa: Igreja do Senhor Bom Jesus de Matozinhos, reconstruída em 1885, a expensas do Dr. Andrade. É no poético bairro denominado Praia, oficialmente Praça. Antiga capela de Nossa Senhora da Purificação, ou Igreja da Purificação, construída no início do século XVIII, entrou em ruínas no início do século XX e foi demolida cerca de 1927, abrindo espaço para a atual Praça Dom Epaminondas. Sepultamentos eram realizados no seu cemitério, no interior do templo. Foi erguida pela Irmandade de Nossa Senhora da Purificação, originalmente uma confraria de pretos. Neste templo foi sepultada Mariana Luciana da Cunha Pereira, em 7 de novembro de 1839, filha do capitão de dragões Simão da Cunha Pereira, mãe do capitão de milícias Simão da Cunha Pereira e avó do médico Dr. Simão da Cunha Pereira. Na legenda se lê um aspecto da tradicional procissão de cinzas. Foi a última que saiu do templo histórico da Purificação. A ermida ou capela de Santo Antônio, erguida na área rural, no local denominado Pasto do Padilha, o terá sido no final do século XVIII. Hoje está à margem da rodovia BR-259, na saída para a cidade do Vale do Rio Doce. A legenda registra: poética capelinha de Santo Antônio no Pasto do Padilha. Após uma missa celebrada pelo padre José Coelho, uma das habilidades de Antônio Lima da Costa, chamado Nhô Costa, era a alfaiataria, que exercia com seus oficiais ajudantes, os quais posam na oficina, que ocupava parte do prédio situado na antiga rua Dr. Simão, homenagem ao médico Dr. Simão da Cunha Pereira, que
que teve parte dela rebatizada como Rua Dr. Luiz Advíncula Reis, a qual antigamente se chamava Rua de Trás da Matriz, ou Rua de Trás, e também Rua de Cima da Matriz, ou Rua de Cima, por se situar atrás e acima da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição. A legenda diz: oficinas e oficiais do Sr. Antônio Lima. Outra das habilidades de Antônio Lima da Costa, chamado Nhô Costa, era a tipografia, em cujas oficinas imprimiu jornais como O Cerro e A Voz do Cerro. O edifício onde Nhô Costa residia e tinha as suas oficinas situava-se na antiga Rua Doutor Simão, que anteriormente se chamou Rua de Trás da Matriz, ou Rua de Trás, e também Rua de Cima da Matriz, ou Rua de Cima, por se situar atrás e acima da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, e teve um trecho rebatizado como Rua Dr. Luiz Advíncula Reis. Na legenda consta: o prédio onde estão as oficinas da Voz do Cerro. Pessoal das oficinas. O parque com a caixa d'água ficava na zona rural, nas cercanias da cidade, na entrada pelo bairro do Gambá. A legenda diz somente: parque e caixa d'água. Uma típica construção residencial serrana dentro da área urbana. Atualmente essa residência se encontra no número 8 da Rua Dr. Antônio Tolentino, praticamente em frente à Praça Dr. Andrade. Foi reformada e alterada nas janelas, que se tornaram retangulares, e também na varanda e construções anexas. A legenda informa: Palacete do Dr. Coelho Júnior, hoje juiz seccional de Minas. Vista dos edifícios do lado de cima da Praça Dom Epaminondas. Essa foi parte da antiga Rua da Cavalhada, que nesse trecho hoje se denomina Rua Najib Bamed. A legenda diz: lado superior da Praça Dom Epaminondas, Rua Dr. Júlio Ottoni. Vista dos prédios do lado inferior da Praça João Pinheiro, que antigamente se chamou de Largo do Carmo, Largo da Carreira e Largo da Cavalhada. Posteriormente, um trecho foi renomeado de Rua Teófilo Ottoni e mais tarde rebatizado de Rua Antônio Honório Pires. A legenda esclarece: parte da Praça João Pinheiro e da Rua Teófilo Ottoni. A Rua Doutor Simão homenageia o médico Dr. Simão da Cunha Pereira, nascido no Cerro em 1822 e aí falecido em 13 de novembro de 1862, com apenas 40 anos de idade. Essa rua já foi muito mais extensa e ocupava inclusive o trecho que hoje se denomina Rua Dr. Luiz Advíncula Reis. Antigamente era chamada de Rua de Trás da Matriz, ou Rua de Trás e também Rua de Cima da Matriz, ou apenas Rua de Cima, porque ficava atrás e acima da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição. A denominação inicial da rua tem relação com o sobrado onde morou o médico Dr. Simão da Cunha Pereira, que já foi Casa do Dr. Simão, e hoje se denomina Casa do Dr. Luiz Advíncula Reis, onde hoje funciona uma clínica médica. A legenda nos informa: parte da Rua Dr. Simão. Vista de uma propriedade rural típica, uma fazenda. Na legenda consta o nome do proprietário: Fazenda do Capitão Joaquim José de Figueiredo. Vista da chamada Fazenda Modelo, criada por João Pinheiro da Silva, quando era presidente do estado de Minas Gerais. A legenda informa: Fazenda Modelo da Fábrica,
criada pelo presidente João Pinheiro, quando aqui esteve em setembro de 1907. Vista de mais uma propriedade rural típica, a Fazenda do Bom Sucesso, a qual pertenceu ao Barão da Diamantina, título de Francisco José de Vasconcelos Lessa. Essa fazenda teve como capelão o padre José Jacinto Nunes, o qual, juntamente com o Barão da Diamantina, foi um dos fundadores da Santa Casa de Caridade de Santa Teresa. Na legenda se lê: a grande fazenda do Coronel Rodrigo Pimenta. O pessoal empregado nas culturas já atingiu ali, nos tempos do Barão de Diamantina, a cerca de 1.000 trabalhadores, escravos, então, na máxima parte. Outro tipo de propriedade rural era a chácara, uma espécie de fazendola, geralmente a pouca distância da cidade, de que é exemplo a deste conhecido comerciante. A legenda informa o nome do proprietário: Chácara do Coronel José Mortimer Dairel, nas imediações da cidade. É uma verdadeira fazenda contendo cerca de 400 alqueires de terras, 200 em matas, variadas culturas pelos métodos nacionais e belíssimas pastagens com grande número de criação bovina, das melhores raças, pomares e vinhedos admiravelmente belos e tratados. Exemplo de uma chácara urbana no bairro do Matozinhos, no fundo do vale do Córrego dos Quatro Vinténs, que pertenceu ao coronel da Guarda Nacional, Sebastião José Ferreira Rabelo, e foi por este doada a sua filha Maria Teresa Ferreira Rabelo, chamada de Mariquinha ou Quinha, a qual se casou com seu tio paterno, José Joaquim Ferreira Rabelo, posteriormente Barão do Cerro, e se tornou titulada como a Baronesa do Cerro. Hoje a propriedade é conhecida como Chácara do Barão, embora anteriormente essa denominação fosse de uma fazendola que o Barão do Cerro possuía a poucas léguas da cidade. Na legenda, Chácara dos Herdeiros do Barão do Cerro, à margem esquerda do histórico Quatro Vinténs. Aspecto de uma procissão de cinzas, que era a tradição das quartas-feiras de carnaval, saindo da capela de Nossa Senhora da Purificação, que entrou em ruínas e foi demolida cerca de 1927. A legenda informa um aspecto da tradicional procissão de cinzas. Foi a última que saiu do templo histórico da Purificação. Outra tradicional procissão era a procissão de Corpus Christi, vista nessa imagem. Na legenda se lê: procissão de Corpus Christi, parada na Praça Floriano Peixoto, onde se faz pregação religiosa e se dá a bênção com o Santíssimo Sacramento, em frente à cadeia. Eram várias as solenidades religiosas que se realizavam com uma procissão e com a participação de muitos fiéis, como esta que passa pelo centro da cidade. A legenda diz: um préstito religioso na Praça Dr. João Pinheiro e Rua Teófilo Otoni. Outra procissão das várias que ocorriam passando pelo centro da cidade no antigo Largo do Carmo, o Largo da Carreira ou Largo da Cavalhada. Na legenda se lê: procissão parada na Praça Dr. João Pinheiro, onde se realiza a prédica religiosa e se dá a bênção com o Santíssimo Sacramento, em frente da Igreja do Carmo. As demonstrações de fé eram frequentes, com a realização de procissões, acompanhadas por grande número de fiéis e percorrendo grandes extensões. A legenda dá detalhes sobre esta procissão: um
empréstito religioso passando pelas ruas Tiradentes e Visconde do Rio Branco. Uma das mais tradicionais festas religiosas era a festa do Império do Divino. A legenda informa: a festa religiosa do Império do Divino. A festa religiosa chamada Reinado do Rosário acabou sendo extinta por proibição oficial, mas deixou aqui um registro dessa antiga manifestação de fé popular da gente de cor. Na legenda se lê: último reinado do Rosário, festa em boa hora suprimida, festa da gente de cor, em que era de rigor protocolar terem os juízes, juízas, rei e rainha aberto guarda-sóis ou guarda-chuvas, mesmo sem sol, nem chuva, nem nada. Parte das imagens do grande evento religioso que foi a sagração como bispo do sacerdote serrano Dom Epaminondas Nunes de Ávila e Silva, filho do major da Guarda Nacional Francisco Dávila e Silva e de Maria Cândida Nunes. A legenda diz: o grande séquito de Dom Epaminondas dirigindo-se pela rua Teófilo Otoni para a Praça Doutor João Pinheiro, dominada pela Igreja do Carmo, onde se ia realizar a sagração episcopal. Aspecto da cerimônia de sagração como bispo do sacerdote serrano Padre Epaminondas Nunes de Ávila e Silva, realizado nas escadarias da Igreja da Venerável Ordem Terceira de Nossa Senhora do Monte do Carmo. A legenda registra a data do evento: sagração do bispo Dom Epaminondas, a 8 de setembro de 1909. Registro da recepção popular ao bispo da Diamantina, Dom Joaquim Silvério de Souza, em visita pastoral ao Cerro. A legenda informa: recepção do bispo diocesano Dom Joaquim, em casa do vigário José da Costa Coelho. Fotomontagem certamente realizada por Antônio Lima da Costa, chamado Nhô Costa, para comemorar o centenário de nascimento de um serrano ilustre. O nome do homenageado e a data do evento estão registrados na legenda, que diz: aspectos dos festejos do centenário do nascimento de Cristiano Ottoni, 21 de maio de 1911. Era habitual realizar reuniões sociais campestres, então denominadas convescote e hoje chamadas de piquenique. Nesta reunião realizada no Morro da Páscoa, vêem-se exclusivamente homens adultos, todos em trajes sociais e formais. Na legenda lê-se: convescote concerto no Morro da Páscoa, eminência que domina toda a cidade. Daí se vê toda a cidade que se estende por meia légua, desde o reservatório e parque até a Ponte do Lucas. As mulheres também realizavam seus convescotes ou reuniões campestres, como esta realizada no Campo do Rosário. Nela se vêem mulheres adultas, jovens e crianças, em trajes sociais, algumas em seus uniformes colegiais. A legenda diz: convescote na Campina do Rosário, em uma tarde de novembro de 1913. Os eventos públicos contavam com a presença do povo, como este marcando o início da construção do busto do Dr. Joaquim Vieira de Andrade.
Este evento foi realizado no antigo Largo do Carmo, ou Largo da Carreira, ou Largo da Cavalhada, atual Praça João Pinheiro, bem em frente à ladeira, ao lado da Igreja do Carmo, antes da elevação do piso de construção da mureta. A solenidade contou com a presença de autoridades locais e populares que aparecem em trajes sociais, formais, e também com bandas escolares formadas por alunos das escolas municipais, que aparecem uniformizados e portando os instrumentos musicais. Na legenda encontra-se a data do evento: lançamento da pedra fundamental do monumento do Dr. Vieira de Andrade, a 15 de dezembro de 1913. As expedições de caça eram comuns quando a vida selvagem tinha ainda bastante vigor. Nesta imagem, os caçadores exibem suas armas e, como troféus, os veados campeiros abatidos, vêem-se os cavalos e os cães utilizados na caçada. Na legenda ficamos informados: caçada aos veados. O Nimrod é o senhor Severino Lemos da Silva, contador, partidor e distribuidor do nosso foro.